Chegando então à segunda fase do processo de habilitação, a fase teórica. Nessa fase já existe um treinamento prévio, já existe uma preparação para o candidato, coisa que lá na primeira fase, na parte da clínica, exame médico, psicológico, não existe, certo? Como é que você vai preparar alguém psicologicamente? O máximo que você pode orientá-lo é dormir bem, evitar confrontos, discussões, né, às vésperas ou no dia do exame, qualquer desconforto que possa te causar ali um desequilíbrio emocional. Se alimentar bem, evitar bebida alcoólica nas últimas 24 horas, são dicas para você estar melhor preparado física e psicologicamente para o exame psicológico. E essa primeira fase do exame aqui, essa primeira fase dos exames no processo de habilitação. Agora, treinar psicotécnico, apesar de a gente receber aí centenas, talvez milhares de pedidos nesse sentido, para a gente estar disponibilizando ali dicas e treinamentos para esse tipo de exame, na verdade isso não é possível. Agora aqui não, aqui nessa fase a gente tem sim a maneira, as formas, os recursos para poder estar treinando com o candidato, inclusive é previsto pela Resolução 68 esse treinamento prévio, que inclusive é obrigatório. Atualmente, o curso preparatório para a prova teórica, ele é constituído de 45 horas aulas. E essas horas aulas são distribuídas em 5 módulos ou 5 conteúdos, disciplinas, certo? Essa distribuição é feita da seguinte maneira: a parte de legislação de trânsito, nós temos 18 horas aulas. Direção defensiva, 16 horas aulas. Primeiros socorros, 4 horas aulas. Meio ambiente e cidadania, 4 horas aulas. Mecânica básica de veículos de 4 e 2 rodas, 3 horas aulas. Conteúdos abordados são exatamente dentro desse contexto que eu falei, dentro dessas matérias, essas disciplinas. O que acontece? Tanto a distribuição dessa carga horária quanto os conteúdos abordados é algo que precisa de revisão. O próprio estudo que o Observatório Nacional de Segurança Viária fez propõe uma carga horária entre 90 e 100 horas para o curso teórico. Percebam, é no mínimo o dobro do que a gente tem hoje. 45 é o que a gente tem. 90 é o mínimo que o Observatório Nacional sugeriu em seu estudo. A distribuição, ela não é adequada porque, vou dar um exemplo rápido, até porque eu preciso respeitar que o nosso tempo é entre 50 minutos e 1 hora. A parte de mecânica básica de veículos de 4 e 2 rodas. A carga horária que a gente tem para trabalhar são 3 horas. 3 horas aula, certo? Imagine que você precisa passar ali uma avaliação. Vai te tomar 1 hora aula. Você precisa de mais 1 hora aula para corrigir e comentar ali as questões dessa avaliação, inclusive fazendo uma revisão. 2. Sobrou 1 hora aula para você passar, ainda que o conteúdo de uma mecânica básica, mas de um veículo de 4 e 2 rodas. Será mesmo que quem fez essa distribuição de carga horária pensou, imaginou que é possível preparar o aluno em 3 horas aulas para conhecimento básico, que seja nesse contexto de veículo de 4 e 2 rodas? Certamente que não. Mas aí você vai tirar de onde? Você vai tirar lá da parte de legislação, que é onde tem mais, 18 horas. É pouco também. 18 horas não dá para você passar todo o conteúdo de legislação. Vejam, a parte de legislação inclui o processo de habilitação com as suas etapas, categorias de habilitação, tipos de veículos, tipos de documentos de habilitação, uma série de conteúdos só dentro do processo de habilitação. Aí vem sinalização de trânsito, toda a sinalização e, claro, que é um conteúdo de extrema importância e relevância para quem vai ser projetado aí no trânsito. Como é que você coloca um motorista no trânsito, um condutor no trânsito, que não domine de forma pelo menos adequada a parte de sinalização de trânsito? Tem que ter esse conhecimento. Infrações e penalidades, onde o aluno, o candidato, vai estar conhecendo ali os seus deveres, as suas proibições, imposições pela lei, inclusive as sanções previstas em caso de desobediência, ele precisa conhecer. E ainda tem a parte de norma de circulação, que também é indispensável para quem vai ser inserido aí no trânsito. Isso tudo eu estou falando só dentro do tópico legislação de trânsito.
E a gente tem 18 horas para falar disso tudo. 18 horas, aula, né? E são aulas de 50 minutos. É pouco, certo? Então a distribuição ela não foi feita de maneira adequada, até porque a carga horária é pouca, né? 45 horas aulas não é suficiente, no meu entendimento e também no entendimento dos observadores do Observatório Nacional de Trânsito. Correto? Sobre o conteúdo, tem coisa ali que não é tão importante, tão relevante para o condutor no trânsito, enquanto outras de extrema importância não estão inseridas dentro desse contexto, dentro desse curso, dentro desse treinamento. Recentemente mesmo, eu estava conversando com um sargento do Corpo de Bombeiros, ele inclusive é instrutor de primeiros socorros. Eu perguntei para ele: sargento, a orientação em uma situação de acidente é que realmente a pessoa que chegar ao local não coloque a mão na vítima, simplesmente acione o socorro, sinalize e preserve o local para evitar um acidente secundário? Ele falou: sim, em princípio a orientação é essa. Mas, sargento, se essa pessoa estiver com uma parada respiratória, dentro de aproximadamente 5 minutos ela pode vir a óbito ou sofrer lesões irreversíveis, ainda assim a orientação é não tocar na vítima? Ele disse: sim, a orientação é não tocar na vítima. Eu não estou nem dizendo que ele esteja certo ou errado. Eu estou só mostrando, colocando para vocês que existe um confronto de ideias entre um especialista na área e o que o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta através da Resolução 68. Certo? Então existe isso, existe esses confrontos de ideias dentro do conteúdo. Talvez, eu até penso que sim, a matéria de primeiros socorros deve permanecer, claro, mas não com a profundidade que é exigida hoje em prova. Há que se repensar nisso aí, ok? Grau de escolaridade versus nível de interpretação. Outra grande falha no processo de habilitação está justamente nesse ponto. Qual o grau de escolaridade exigido hoje para a pessoa tirar a habilitação? Nenhum. Ele não precisa nunca ter sentado num banco de uma escola. Se ele sabe ler e escrever, ele já atende ao requisito para tirar a sua habilitação, independentemente da forma que ele tenha aprendido a ler e escrever. Correto? Aí eu pergunto, você chega e pega uma prova cheia de excetos, cheia de pegadinhas, cheia das chamadas cascas de banana, inclusive eu uso muito isso nas minhas aulas. Cascas de banana são pequenas pegadinhas que são colocadas ali dentro de uma alternativa que parece ser verdadeira, mas coloca uma casquinha de banana para te pegar. Para quê? Qual a finalidade ali? Não é testar o conhecimento da pessoa, do candidato, em relação ao conteúdo que foi apresentado? A ideia é essa, é preparar ele para o trânsito e não uma interpretação de questão, interpretação textual. Se fosse uma prova de concurso, tudo bem. Num concurso você teria um pessoal já melhor preparado, com a bagagem melhor, uma bagagem de conhecimento mais avançada, e onde você tem uma, duas ou poucas vagas ali, e que a disputa para encabeçar essa lista, os da ponta lá que vão conseguir essas vagas, ela pode ser definida por questões de interpretação textual, que inclusive é um assunto abordado em todos os concursos, interpretação textual. Agora, numa prova teórica para testar conhecimento da pessoa que está tirando a habilitação, eu não concordo. Há que se pensar também nisso, rever também a elaboração dessas questões. Tá? Então, chamando a atenção dos DETRANs de todo o Brasil, dos responsáveis por elaborar essas questões, tentar ser o mais simplório possível na elaboração das questões. Usar a linguagem mais popular possível. Ser direto, objetivo, questões curtas. A finalidade é, alternativas curtas também, pois a finalidade é testar o conhecimento do candidato e não interpretação textual ou submetê-lo ali a pegadinhas de modo a fazer com que ele erre a questão. E aí, por fim, ainda falando sobre o tema teórico, dentro do contexto teórico, a segunda fase, a segunda etapa do processo de habilitação, vem a possibilidade do EAD, o ensino à distância. Esse, inclusive, é um tema muito debatido atualmente, em razão de um projeto de lei proposto por um deputado federal do estado do Amazonas, se eu não me engano, onde ele propõe
que no processo de habilitação seja disponibilizado também a possibilidade do curso teórico ser feito na maneira EAD, à distância, feito online pelo computador da sua casa. É claro que a grande maioria dos profissionais na área foram contra, ou foi contra, a grande maioria foi contra a implementação do EAD na formação do condutor. Aí eu vou deixar aqui uma opinião própria, não é nem uma opinião, um comparativo para que você mesmo tenha a condição de analisar o que é mais viável. Eu penso que um curso teórico presencial bem aplicado é melhor do que o melhor EAD do mundo. Entenderam? Se você tem um EAD de ponta e um presencial de ponta, eu fico com o presencial, não tenha dúvida disso. É o olho no olho, é o calor humano, é você sentindo e a pessoa sentindo o que está sendo passado ali. Só que a nossa realidade não é essa. Eu quero chamar a atenção de você agora para você fazer uma autoanálise aí. E a autoanálise que eu digo o seguinte, não precisa nem ser uma autoanálise, fazer uma análise do contexto do que é oferecido hoje dentro do centro de formação em relação a essa etapa do processo de habilitação. Eu tenho um certo conhecimento, uma certa experiência, vivência na área, até porque eu viajo Brasil afora, converso com gente de todo tipo de CFC, todos os estados, eu vejo que, infelizmente, a grande maioria não oferece um curso teórico de qualidade. Os motivos podem ser vários. Talvez desinteresse do profissional, talvez falta de conhecimento mesmo, talvez revolta por não ter valorizado ali o seu trabalho, não ter reconhecimento sobre o trabalho que ele fez, talvez cansaço por passar ali horas, dia inteiro dentro de sala de aula, ele acaba não aguentando o trampo ali e dá uma relaxada. Independente de qual seja o motivo, eu posso afirmar que os cursos teóricos oferecidos hoje no centro de formação, ele não está nem perto do que se espera para uma formação adequada do condutor. E o problema é que o que é falado ali dentro de sala se perde ao vento. Se o instrutor falou alguma coisa errada, ou se ele usou de algum argumento ou artifício equivocado, vai se perder ao vento. Diferentemente de um curso EAD, onde você tem o vídeo, onde você tem a documentação daquele curso, onde fica facilmente registrado, onde fica tudo registrado e facilmente monitorado, fiscalizado, certo? Existem cursos EAD ruins? Claro que existem, mas são cursos não fiscalizados. Porque se houver fiscalização, ele sendo ruim, você vai perceber na documentação, no registro desse curso, que ele é ruim. Você tem aí um curso inteiro, gravado em videoaulas, todo documentado. Vai lá, pega ele, analisa, você vai ver se o conteúdo é bom ou não. Agora, o que é falado dentro de sala, infelizmente, é mais difícil de ser gerenciável, monitorado, fiscalizado. Inclusive, na proposta, nesse projeto de lei proposto por esse deputado federal do estado do Amazonas, ele nem considerou, em nenhum momento eu li o projeto de lei, ele sugeriu a extinção do curso presencial. Não. Ele propôs a implementação do curso EAD, onde o candidato que vai optar pelo EAD ou presencial, até porque não seria possível acabar extinguir o curso presencial, porque tem pessoas que não têm computador, ou não têm habilidade com o computador, ou não têm internet, não têm acesso à internet. Então seria uma coisa totalmente inviável e equivocada, obviamente, se isso acontecesse, de extinguir um curso dessa dimensão da modalidade presencial. Mas a minha dica é, você é profissional do trânsito, você não concorda também com o EAD? Faça a diferença. Vamos, nós profissionais formadores, procurar nos qualificarmos mais, tá? Melhor preparados para passar o que precisa ser passado dentro de sala de aula. Formar melhores condutores. Eu até lembro que quando eu fui me habilitar, isso em 94, o índice de reprovação era altíssimo. Altíssimo. Quando eu fiz a prova, pelo menos, acho que foi 70% ou mais de reprovação. Então, a gente tinha 30% de aprovação, isso era um limite de aprovação.
Normalmente dava era menos, dava 10, 20% de aprovação. Nesse dia parece que chegou próximo a 30% de aprovação. Mas naquela ocasião o curso não era obrigatório. Aí em 98, com a implementação do atual Código de Trânsito Brasileiro, o curso teórico passou a ser obrigatório para quem quer passar pelo processo de habilitação. Obviamente o resultado foi o quê? Um salto gigantesco no índice de aprovação. Hoje a gente trabalha com índice entre 60% e 70% de aprovação no curso ou na etapa teórica. É válido? É, mas ainda não é o esperado. A sociedade espera mais, os órgãos de trânsito esperam mais. E ainda que o índice tenha melhorado no sentido de aprovação, a ideia principal não é simplesmente a aprovação do condutor, e sim a preparação dele para o trânsito. Então fica aí a dica. Dentro dessa etapa teórica, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Vamos então para a próxima fase, agora falando sobre o simulador de direção.